Aí copia aquela descrição, cola numa inteligência artificial e ele vai gerar 10 perguntas para ti. Aí tu responde para ele e ele vai falar o que você é. Se você é mais visual, auditivo ou sinestésico. Pode ser uma mistura de todos, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, eu sou visual quase que 100%. Então, se eu vou estacionar o carro, eu tenho que desligar o som para poder estacionar o carro. É loucura, né? Mas eu tenho que desligar o som para conseguir manobrar e parar o carro. É, o Fábio também. Parece que melhora a visão, né? Lá em casa, o computador ele fica numa parede assim. Se eu estou olhando o computador e vem uma das meninas falar comigo, a informação não chega. Eu tenho que parar, olhar para elas e falar com elas. Então, o visual, a impressão que dá é que ele fecha um canal para abrir outro. Sabe? Ele tem essa dificuldade. O auditivo, eu conversei com um irmão que era auditivo, ele disse que ele trabalha com computador. Ele disse que enquanto ele trabalha, ele tem que estar ouvindo uma música ou ouvindo um podcast. Porque senão ele não trabalha bem. Então ele tem que ter mais coisas e ele consegue ouvir tudo. Eu já não conseguiria fazer isso. Eu fecho um, abro o outro, né? Mas ele consegue ouvir tudo porque o auditivo é muito forte para ele. Tá? E o sinestésico é aquela pessoa, ela vai dizer assim, olha, deixa eu fazer agora para ver se eu entendi. E aí ele vai lá e faz, ele tem que botar a mão e fazer o que está sendo ensinado para ele. Tá? Ok, podem ir fazendo, tá? Enquanto eu vou explicando mais algumas coisinhas aqui. Passou. Aqui, ó, eu coloquei como se fosse uma espécie de autoavaliação, tá? Que a gente pode pensar, isso aqui para quem já dá aula, para quem já realiza esse trabalho. Então, por exemplo, o que eu ensino exatamente igual há 3 anos? Sempre da mesma maneira. Eu posso refletir sobre isso. Será que a minha aula está sendo sempre repetitiva? Eu estou sendo sempre, né, andando da mesma maneira? E a palavra, a gente vai ver na palavra que o Senhor é aquele que renova todas as coisas. E Ele vai fazer tudo novo, Ele vai fazer as coisas de uma forma diferente. A gente tem um exemplo muito sério com Moisés. Moisés tem um momento que Deus manda ele dar água ao povo e manda ele bater numa rocha para que saísse água. Ele vai lá, bate, obedece ao Senhor e sai água e o povo bebe água. Depois vai acontecer uma situação semelhante que ele vai ter que ir de novo na rocha para trazer água. Só que a segunda vez ele precisa falar à rocha. Essa rocha é uma representação de Jesus. Jesus foi ferido uma única vez. Após ele ser ferido, seria só falar com ele para que ele desse o manancial. E aí Deus seria glorificado, porque Moisés iria falar com a rocha em nome de Deus e a rocha ia dar água. Só que o Moisés estava indignado com o povo. O que ele fez? Ele pegou de novo o cajado e bateu na rocha, usou a experiência e aí saiu água. E aí o que se dizia entre o povo? Moisés nos deu água. E quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim, você não me glorificou diante do povo. E por causa desse erro de Moisés, ele não entra na Terra Prometida. Custou muito. E se vocês olharem, a gente está lendo lá em casa com as meninas o Pentateuco, ali Deuteronômio, a gente está fazendo a leitura anual, né? Mas está nesse momento. Ali no finalzinho, Levítico e Deuteronômio, Moisés está o tempo inteiro se queixando. Eu não vou entrar porque vocês lembram, né? Vocês me fizeram pecar e aí por isso não. Ele está o tempo inteiro remoendo aquilo ali. Só que também Moisés é uma figura interessante. Moisés representa a lei veio através dele. A lei não consegue levar o povo até a Terra Prometida, ela tem um limite. Na Terra Prometida a gente entra não pela lei, a gente entra pela graça. Então Moisés não poderia realmente levar o povo até lá. Só que ele passou por toda essa experiência. Então vocês viram, a palavra tem muitos elementos, tem muitas coisas importantes, que quando a gente ministra, é importante passar essas verdades. Sabe, passar essa vida que existe na palavra. Quando a gente fala da palavra, a gente está transmitindo vida, não conhecimento. Se for só conhecimento, ele não tem utilidade. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu tenho que buscar o Espírito para transmitir vida para os meus alunos. Outra questão ali que a gente pode refletir
é em que área eu deixei de me atualizar. Tá? Pegando o exemplo da minha vida de novo, a área da música é uma área que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu, para fazer gestos e tal, vocês vão ver que eu sou meio travado. Para falar eu consigo, mas para fazer uma música, fazer uma coreografia... Uma vez até tinha uma prof aí, fez bullying comigo. Ela me botou na frente, ela seria tipo a expectativa e eu era a realidade. Olha só. E aí ela fez lá a música e tal, e eu tinha que fazer do lado dela, eu pagando aquele mico. Mas é uma área que eu preciso me desenvolver. Então o que eu estou fazendo? Já fiz o curso de canto do Oséias, que eu indico o curso de canto do Oséias. Agora tem que começar a cantar para dizer que o curso é bom, né? E agora estou fazendo o curso do Cacilhas de violão, então a gente está buscando se aperfeiçoar. Vou ficar igual o Cacilhas? Não. Mesmo que eu deixe a barba crescer, não vai ficar igual. Mas Deus não quer outro Cacilhas. Deus quer o Luiz. E o Luiz aperfeiçoado naquilo que eu puder, naquilo que eu conseguir. Então tem áreas que eu não falo tão bem, que eu não faço tão bem, mas faz alguma coisa, busca te desenvolver. Às vezes uma aula de desenho, sabe, algum cursinho aí que a gente faça que melhore alguma coisa. Hoje em dia tem tanto livro, tanto material, a gente pode pesquisar essas coisas e ir aperfeiçoando. Assim é no nosso trabalho, um bom profissional vai se aperfeiçoar, e assim vai ser no nosso trabalho aqui com as coisas do Senhor. Tá? E principalmente no reino a gente tem muitos exemplos bons. A gente pode olhar para pessoas, a gente tem o tio Telma e a tia Heloísa, a gente pode olhar para essas pessoas e ver assim, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Né? Quando eu tiver com alguém mais velho, mais experiente na fé, eu posso adquirir aquele conhecimento, eu posso conversar, eu posso perguntar. Então tudo isso vai nos ajudar a crescer na fé, a crescer nessa estatura. E sempre mantendo a humildade, sabe? Né? Mantenha a humildade, mantenha os pés lá embaixo. Procura não achar que tu já sabe tudo. Vai na humildade e procura conhecer, né? Crescer cada vez mais. Aleluia. E a última ali, qual habilidade pedagógica eu preciso desenvolver agora? Às vezes tem questões na nossa aula, naquilo que a gente faz, que precisam de um ajuste, precisa de alguma coisa. Por exemplo, como a gente vai falar da palavra, é importante que a gente conheça a palavra, tenha vida com a palavra. Então eu vou contar uma história, eu vou me aprofundar na palavra. Então uma recomendação que eu dou para vocês é que se vocês nunca leram a Bíblia inteira, leiam. Leiam ela, sabe? O que vocês puderem, leiam ela. Leiam a palavra. Se aprofundem na palavra. Porque aqui está tudo aquilo que Deus reservou para nós. Tudo aquilo que Ele quer que a gente saiba, Ele colocou na sua palavra. Então, quanto mais profundo nós formos na palavra, melhor vai ser. Quando eu me converti, eu sempre anotava as pregações. E aí eu lembro que na época eu não gostava de ouvir uma pregação que eu não tinha lido ainda. Então, quando era uma que eu não tinha lido, eu meio que nem anotava, ficava no culto, assim, né? Esperava até eu ler. Mas quando eu lia, quando eu já tinha lido, aí eu anotava, assim, eu fazia, né? Então, eu me esforcei para, nos primeiros meses, eu ler a palavra muito rapidamente. Eu tentei ler toda ela. Eu lembro que eu tomei um susto, eu terminei de ler Mateus, foi o primeiro livro que eu li. Terminou Mateus, Jesus morria. Deu, agora, né? Morreu no primeiro livro que eu li. Aí li o segundo, Marcos, eu repetia, eu contava as histórias de novo, mas o que é isso? Aí li o terceiro, e assim vai, né? Quando eu li Gênesis também. Gênesis, no terceiro capítulo eles pecam. Aí eu pensei, não deu nem tempo de ver o que tinha no paraíso, como é que era, não tinha detalhes, eu queria mais. E quando eu terminei toda ela, sim, eu senti aquela sensação assim, Senhor, por que não é mais, sabe? Por que não são mais volumes, assim? Porque eu queria mais da palavra. Depois eu fui entender que o que está aqui é muita coisa. Para a gente conhecer a profundidade que Deus quer em cada assunto aqui, vai levar a nossa vida toda e a eternidade que vem depois. Então, o Senhor Ele vai falando, né, na medida que a gente vai ouvindo, mas eu preciso me aprofundar nas coisas do Senhor. Assim é na oração, na leitura, no jejum, em tudo que vocês puderem, busquem ao Senhor o máximo, porque isso aqui vai refletir na aula de vocês.
Imagina que vocês estão lá, o Senhor deu uma lição para vocês sobre oração. Né? Tocou o coração de vocês. E aí vocês estão contando lá uma história que é do Jardim do Éden, não tem nada a ver com oração. Mas no meio da aula uma criança fala assim, tio, será que eles oravam? Será que eu preciso orar? Aí tu vai dizer, meu querido. E aí tu vai compartilhar aquilo que o Senhor já está fazendo na tua vida. Vai poder falar com vida, transmitir vida para eles. Tá? Aleluia. Gente, a gente tem um microfone ali, se alguém quiser fazer pergunta ou falar alguma coisa, está disponível, tá? Eu estou falando aqui, mas é para a gente participar juntos. Aqui a outra frase que eu tinha comentado antes, né, que não se avalia a eficiência de um professor pelo trabalho que ele faz, mas com base no que os seus alunos fazem. Então, imagina que cada um de nós fosse professor de uma única turma. E a turma, ela iria adquirir muito do professor, ela ficaria parecida com o professor. Então, se o professor é alguém de oração, ele poderia avaliar se a turma começou a ter vida de oração. Os alunos são resposta do nosso trabalho. Então, às vezes, se a turma está agitada, é porque eu, na minha condução, não consegui ajudá-los a se organizarem. Sabe? Então, o professor ele precisa transmitir aquilo que é importante, os princípios para os seus alunos. E os alunos são a resposta do meu trabalho. Criei uma atividade, funcionou super bem. Funcionou a atividade que eu realizei com essa turma. Sabe? Às vezes não funciona. Teve uma aula que eu dei, eu queria falar sobre mesas. Eu ia falar da mesa lá que tinha dentro do tabernáculo. Eu peguei a sala, enchi de mesa. Eu não sei se os guris ainda estavam nessa... Eu enchi de mesas, peguei panos dourados, coloquei nas mesas, as gurias estavam, né? Aí, coloquei, a sala ficou cheia de mesas, assim, tirei foto antes, botei no Instagram. Que aula vocês acham que vai ser? E o pessoal respondendo, começou a aula, acho que foi uma das piores aulas da minha vida, assim. Eu terminei, eu pensei, meu Deus, tem que fazer um curso de professor porque não deu certo, não funcionou muita coisa. Sabe, os alunos ficaram ali meio que presos nas mesas. Não fluiu nada, nada, nada. Às vezes vai acontecer isso. E é bom que aconteça, porque aí a gente começa a considerar as coisas. O que não funcionou? Por quê? Por que isso? A aula, eu mudei completamente a sala. Quando a gente muda uma coisa que já está estabelecida, já causa um ponto de inquietação. Então, só que naquele dia eu não mudei só um ponto, eu mudei todas as coisas na sala. E tirei o espaço deles, as crianças não tinham espaço para andar na sala. Eu realmente tranquei o caminho. Então, essas coisas a gente tem que considerar. Posso fazer mudanças? Posso, mas às vezes é uma pequena mudança no início. Pequena, pequena, vai indo, vai conduzindo. Às vezes funciona, numa aula, funciona mudar tudo? Funciona. Às vezes não, vai depender da turma. Às vezes tem um aluno que muda a tua aula. Naquele dia ele não veio. A aula fluiu. No outro dia ele veio e acabou com a aula. Às vezes acontece, né? Os guris nunca fizeram isso, né, guris? Né? Então, às vezes tem isso, tem essas situações. E aí o professor vai testando. É muito teste, né? A gente vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Ali eu botei, né, mudança de mentalidade. Ensinar não é despejar conteúdo. Ensinar é provocar transformação. Então, ao passar a aula para eles, eu vou tocar em pontos sensíveis. Eu vou tocar em assuntos que são verdades eternas. Eu vou estar provocando essa mudança neles. Tá? E a gente pode pensar muito em Jesus. Quando Jesus transmitia suas parábolas, ele transmitia palavras que tocavam nas pessoas, que tocava assim, em sentimentos das pessoas, que tocava no entendimento das pessoas para que eles sofressem uma mudança, para que eles mudassem, para que eles tivessem uma transformação. Tá? E aí a gente vai trabalhar nisso. O Senhor vai nos usar para transformar a vida dos nossos alunos. Um professor eficiente não é o que fala bem, usa slides bonitos ou tem domínio do conteúdo, mas o que desenvolve a autonomia dos seus alunos. Quando eu estou dando aula, é importante que os meus alunos possam participar, possam ter autonomia para participar.
Só que no meu planejamento, eu preciso pensar em situações, em atividades que envolvam esse participar deles. Tá? Alguém aqui lembra algum exemplo que fez alguma vez em sala, que fez os alunos participarem, fez eles interagirem? Alguém lembra? Além de dar uma folha, né, para eles fazer. Mas alguma atividade que você fez que eles... Fala, Estevão. Aham. Ah, sim. Qual era o papel deles? Tá. O Estevão falou que eles fizeram um teatro e tinha um papel, cada personagem, que as crianças pegavam embaixo da cadeira e depois participavam e faziam o teatro. Alguém lá levantou a mão? Não, Vinícius? Não, Vinícius? Fala, Bárbara. Quer falar no microfone? Não? Então fala bem alto. Aham. Ah, sim. Aham. É, tudo isso é válido, né? Lembrou, Fábio? Não, viu o pensamento assim, acendeu? Isso. Ah, aham, sim. Ah, legal. Ah, minha irmã tá aí. Tá ali, ó. Tá ali, ó. É, viu? Benção. Então, ó, tudo isso, né, é participação deles, aquilo que o Túlio antes falou, deles contarem uma experiência. Quem é que já viveu isso? Isso faz eles participarem. E aí, claro, pode ter coisas que eles vão lembrar que não tem nada a ver. E aí o professor tem que conduzir eles nesse momento, voltar para a história. Mas às vezes deixa eles falarem. É importante que eles tenham autonomia para poder compartilhar. Tem que ser um ambiente seguro, onde eles queiram falar. E aí eu vou tentar ajudar aquele que fala muito a falar um pouco menos, para não monopolizar a sala, e o que fala pouco, tentar falar um pouco mais. Aham, sim, sim. Isso. Aham. Sim. Uhum. Isso. Então é incentivar eles a falarem. Fala. Aham. Sim. Aham. Sim. Aham. Sim. É, tudo são formas de fazer eles interagir. Teve uma vez uma aula, eu estava animadaço, assim. E aí falei para eles, eu quero que vocês participem. Quem quiser falar alguma coisa, fala, levanta a mão, não sei o quê. E aí, comecei a falar. E aí aconteceu que nem com o Fábio, assim, né? Eu vi a criança, assim, uma menina que nunca tinha falado na sala. Ela se ajeitou na cadeira, deu um sorriso, assim, e levantou a mão. Daí eu falei, que nem ela. Aquilo ela nunca tinha falado. Fala. Posso ir no banheiro, tio? Vai, vai. Às vezes acontece isso, tá? A Bárbara antes estava falando, né? A gente estava falando no intervalo. Às vezes tu preparou a aula, ela é espiritual. Tu vai falar do Espírito Santo, tu vai falar de algo assim grandioso. E vira engraçada a aula. Às vezes as crianças não param de rir. Tu conta alguma coisa e eles começam a rir. Vai acontecer essas coisas, tá? A gente está lidando com crianças. Às vezes eles vão ter uma grande revelação. Mas às vezes não, às vezes vai ser infantil. E aí eu preciso brincar, preciso entender essas coisas. A gente não pode ir, eu acho que, assim, muito sério para as aulas. É, tem que ser flexível, né? Claro, vai ter momentos assim, às vezes está com indisciplina na sala. Aí, claro, chama atenção. Ó, crianças, vamos obedecer, vamos ouvir, vamos levantar a mão para perguntar. E aí estabeleço algumas regras. Mas eu preciso ser maleável nisso, tá? Ajudar. Eu sempre gosto de pensar assim, ó. Se eu fosse criança, como que eu me divertiria nessa aula? Como que seria interessante, atrativa para mim? E aí eu tento pensar o meu planejamento que atenda a isso, tá? Não é que a nossa aula toda tem que ser pirotécnica, né? Toda tem que ser atrativa, não é isso. Mas é que tem que ter algo bom. As crianças têm que sair da aula. É, tem um tio que mexe ali.
Mas tem que ser algo que chama a atenção deles, assim, que toque neles, tá? Aí eu lembrei, né, do meu tempo de escola, eu tinha um professor de matemática. Eu acho que ele que me fez querer ser professor. Ele fazia uma fórmula no quadro e ele perguntava, qual é o resultado? Aí ele gritava assim, a minha avó! E dava um soco no quadro. É a coisa mais idiota do mundo. Mas para mim eu achava tão engraçado aquilo, sabe? Um professor que dava um soco no quadro. E aí, claro, não é para a gente soquear as coisas aqui, tá? Né? Vamos manter a decência. Mas pensem, o que seria divertido? O que seria engraçado? Sabe? O que faria ali, chamaria a atenção deles? Sabe? Pensar essas coisas, né? Pensar dessa maneira. Então, no aluno, né, ali eu botei formar pensamento crítico. Ajudar eles a desenvolverem, a entenderem as coisas da fé. Às vezes, a criança, mesmo pequena, ela pode receber princípios grandes na vida dela. Eu posso chegar para a criança e dizer, olha, Jesus quer que a gente fale a verdade. A palavra fala para a gente não mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Então, é um princípio forte esse. E eu posso apresentar esse princípio para todas as crianças, até para as de 3 anos. Eu lembro que teve uma das meninas das nossas, quando ela tinha 3 anos, ela veio me perguntar como Nicodemos, né? Ela perguntou assim, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Com 3 anos. E eu falei, olha, eu respondi o que Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. E ela disse a mesma coisa que Nicodemos. Então eu vou voltar para a barriga da mãe? Daí eu falei, não, tem que nascer da água e do Espírito. A mesma conversa que Jesus teve com o mestre da lei, eu tive com uma das meninas. Foi tu? Eu tive com a Melissa, com 3 anos. Então, uma criança pequena pode estar recebendo esses princípios. A gente não sabe a extensão até onde vai a palavra na vida dela, mas a gente deve comunicar a palavra. Tá? Eu levei a sério as perguntas que ela estava fazendo. Então, é importante isso. Às vezes, a nossa criança da sala vai vir com essa dúvida, vai vir com esse questionamento. Depois ali, gera a aplicação prática. Aqui talvez seja um ponto que para nós às vezes é difícil. A gente dá uma aula, um conteúdo bíblico, a gente canta um louvor que tem a ver com a aula e dá uma atividade para a sala que tem a ver com a aula. Só que como que eu faço a parte de aplicação prática? Como é que eu faço isso? Como é que ele vai sair dali praticando essas coisas? Porque Jesus fala, muitos ensinamentos que ele faz, ele diz, agora vai e faz o mesmo. Ele dá tem que ir fazer, tem que repetir isso. Então, como que eu faço? Teve uma aula, eu estava falando sobre leitura da Bíblia, e aí eu pensei, eu vou imprimir para os alunos aquela folha de leitura anual, que tem ali os dias e tem os textos. Dei uma para cada aluno, na sala. Expliquei, olha, tentem ler a Bíblia todos os dias, vão marcando aqui, vão registrando. Passou alguns cultos, uma mãe me procurou no corredor. Tio, nós estamos lendo em família a Bíblia e usando aquela folha. Aquela folha foi uma bênção para nós. Então, foi uma forma, assim, eu nem imaginei que ia acontecer isso. Eu estava tentando pensar dele, como eu faria ele ler em casa. E aí, com essa folha, a família inteira estava lendo em casa. Gerou um fruto de uma coisa prática, que eles podiam fazer em casa. Tá? Tu pode dar um marca-página que tenha motivos de oração para orar em casa. Tu pode... tinha uma lição que a gente dava, que tinha um cartaz que era para ele evangelizar. Aí a criança ia para casa, evangelizava algum amigo e dava aquele cartaz. E aí na outra aula era para contar o que o amigo tinha dito, como é que tinha sido a história. É uma forma de fazer uma aplicação prática daquilo que foi ensinado. Tá? Então, nas nossas aulas, a gente pode pensar isso. O que eu passo para o meu aluno para ele seguir praticando isso? Para ele conseguir fazer em casa. Tá? E a última ali, produz alunos capazes. Então, é a ideia, né, de que ele consiga fazer as coisas, de que o meu aluno aprenda a fazer. A gente vai desenvolver algumas coisas em sala. Sempre tem alguém que ora antes da gente começar a aula. Eu pergunto para as crianças, quem quer orar? Aí alguns levantam a mão, né, oram pela sala. Quem quer ler? E aí alguns leem. Quem quer fazer tal coisa? Quem quer ajudar? Eu preciso pensar esse tipo de coisa no meu planejamento. Às vezes é distribuir uma folha, eu posso chamar uma das crianças para ajudar a distribuir, sabe? Eu vou envolvendo eles na aula.
tornando eles capazes de ajudar, capazes de participar e de interagir comigo. Ok? Tranquilo? E aqui, ó, aqui a gente vai dar, eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Eu quero que vocês conversem com quem está próximo aí de vocês. Será que os alunos conseguem aplicar as coisas que você ensina? Isso aqui é mais para quem já deu aula, para quem já ensinou, né? Mas pensa assim, eles conseguem aplicar? Será que eles conseguem botar em prática? Eles conseguem ensinar para outra pessoa? Tu lembra de alguma situação que tu ensinou e que ele conseguiu transmitir para alguém? E o último ali, eles demonstram crescimento prático. Tu já viu diferença nos alunos, no tempo que estava com eles? Tá? Vou dar 5 minutos para vocês conversarem entre vocês, ok? Valendo! Conversa com o do lado aí. Alô? Muito bem, conversaram? Não. Termina de conversar. Rapidinho, rapidinho. Então, aqui, nessas questões, é para ver o aluno como a resposta da nossa aula. Tá? Então, o aluno vai nos ajudar nisso. Eu preciso ver se ele consegue aplicar aquilo que eu ensinei, se ele consegue ensinar outra pessoa. O ensinar outra pessoa é um grande termômetro para nós. Quando tu ensina alguém, e aí tu vê ele ensinando outra pessoa a fazer. Tá? Quando a gente consegue isso, tu atingiu o nível máximo aí do ensino. E o último ali, eles demonstram um crescimento prático. Então, tu vai ver que realmente o aluno antes ele não conseguia orar, não conseguia falar, e agora tu conseguiu ajudar ele a desenvolver isso. Tá? Conseguiu fazer ele crescer nisso. E aqui vem um ponto. Ó. Se eu pudesse dar uma dica só, para que vocês se tornassem o melhor professor, né, tivesse o melhor desempenho nesse trabalho com as crianças, a dica das dicas, dar aula. Para me tornar um professor melhor, eu tenho que dar aula. Quanto mais aulas eu der, melhor vai ser. É claro que só jogar tênis todos os dias não me torna um jogador de tênis. Né? Ou ele vai jogar lá treinando, aperfeiçoando as jogadas. Então, dar aula com um constante aperfeiçoamento vai tornar vocês um professor melhor. Porque a experiência vai passar a fazer parte. Para quem investe dinheiro, o grande diferencial do investimento é o tempo. Se você investir lá R$20.000 hoje e pegar amanhã, o lucro vai ser pequeno. Mas se tu pegar esses R$20.000 daqui 20 anos, tu vai ter um bom dinheiro. Então, o tempo vai ser usado para multiplicar aquilo que foi investido. Nossa, dá uma frase de camiseta essa, né? Eu não consigo nem repetir o que eu disse. Tá? Então, nem sei o que eu falei, mas foi gravado, depois a gente olha, tá? Mas quanto mais a gente puder usar o tempo a nosso favor, isso vai ser melhor. Vai qualificar o nosso trabalho. E aí tu vai ver que começam a funcionar melhor as coisas. Tá? Então usem o tempo a favor de vocês. Apareceu ali um tracinho vago na escala, coloca teu nome. É 2 fins de semana seguidos, coloca teu nome. Tenta dar o máximo de aula possível, tenta participar o máximo. Porque isso vai te experimentar, né? Vai te qualificar cada vez mais. Então procura estar mais, assim, conhecer mais os alunos, né? Estar ali junto com eles. Tá? Te gasta pelas coisas do Senhor. Aleluia. Módulo 3, da informação à formação. Aqui eu peguei 3 níveis de ensino. Informação é quando o aluno ouve, compreensão quando o meu aluno entende e transformação quando ele muda. Tá? E aí, uma frasezinha ali que o verdadeiro professor é como se ele trabalhasse mais nesse nível 3, o nível da transformação. É claro que eu vou ter todas as 3, eu vou passar informação para que ele compreenda, mas o objetivo é a transformação do meu aluno. Quando Deus deu a sua lei para o povo de Israel, Ele queria que o povo fosse transformado. Imagina, eles eram escravos. Eles já começam tendo um dia de descanso nos 10 mandamentos ali. Eles eram escravos no Egito. E Deus, nos 10 mandamentos, disse, guarda o dia de sábado.
é santo ao Senhor. Não vai fazer nenhuma obra. Eles deviam ver aquilo ali como uma bênção. Porque antes, escravo não tem horário. Escravo não tinha momento para ele. Agora tem um dia inteiro na semana. Olha o coração de Deus, querendo que eles tivessem aquele tempo de comunhão. E assim, eu preciso pensar em como transformar a vida dos meus alunos com aquilo que eu estou transmitindo. É claro que o nosso trabalho, o grande trabalho com as crianças é feito pelas famílias em casa. O nosso trabalho é uma contribuição muito pequena, mas precisa haver essa contribuição. Tá? O Senhor nos confiou isso. A palavra fala lá dos ministérios, ela fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente entra nesse aí dos mestres, que é aquele que vai ensinar, que vai transmitir a palavra para as crianças. Tá? O Senhor está nos confiando isso. Então a gente entra nesse trabalho aí com eles. Aleluia. E aqui, né, ferramentas para gerar impacto real. Então, faça perguntas que provoquem pensamento. O Túlio comentou disso, né? Que tem a chamada pergunta aberta e pergunta fechada. Às vezes eu faço uma pergunta que a resposta é sim. Está fechado. Eu preciso fazer algo maior para que ele possa pensar numa resposta. Quem leu a Bíblia hoje, ou quem já leu a Bíblia, deve ficar sim, não. Mas é diferente quem é que já ouviu o Senhor através da palavra e pode compartilhar aqui o que o Senhor falou? Já é uma coisa maior. Então ele consegue trazer um conhecimento que ele teve, uma experiência que ele teve com a palavra. Então tentar pensar perguntas abertas que eles possam participar e falar mais coisas. Evitar perguntas ali de resposta óbvia. Ensine para a aplicação imediata. Então, quando termina uma aula, uma sugestão que a gente colocou ali, é perguntar para ele como é que ele vai poder botar aquilo ali em prática. Isso que nós aprendemos hoje, como que a gente pode botar em prática? Como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso viver isso agora no meu dia a dia? E aí os alunos podem falar alguma coisa, eu posso já trazer alguns exemplos prontos. Vocês podiam fazer tal coisa, vocês podiam fazer isso, podiam fazer aquilo. E aqui, claro, tudo é dentro também do conhecimento da criança. Uma criança de 3 anos, eu não posso chegar para ele e dizer: como você vai praticar a palavra que foi ensinada hoje, ministrada na nossa aula? Às vezes ele não vai ter a compreensão de tudo isso para poder transmitir. Mas eu posso ir aos pouquinhos. Eu posso, com poucas palavras, transmitir esses princípios para eles. Tá? Quem é que vai orar em casa hoje com o papai e a mamãe? Quem é que vai abençoar a vida de alguém? Sabe? Eu posso ir com essas pequenas frases, ajudando eles a entender o que foi transmitido. Continuando nas ferramentas ali, crie responsabilidade no aluno. Ensine algo e peça que ele ensine outra pessoa. Quando a gente consegue fazer com que ele transmita aquilo que recebeu, isso qualifica o aprendizado. Então, por exemplo, nós aqui que já demos alguma aula, aquela aula que a gente deu, a gente aprendeu ela muito melhor do que se a gente tivesse só assistido aquela aula. Quando a gente ensina algo, é a melhor forma de aprender. Então, se eu leio lá, tem um percentual que eu aprendo. Se eu vejo, se eu leio, mas quando eu ensino, é o máximo percentual de aprendizagem. Então, se eu consigo fazer o meu aluno ensinar alguém, transmitir aquilo para alguém, vai ser a forma dele poder aprender com mais facilidade e uma maior quantidade. Na aula dos pequenos, o tempo de concentração, assim, pegar a ideia dos 3 anos ali, é 5 minutos, assim, estourado, tá? 5 minutos. Aí os professores das outras turmas podem pensar, tá, mas 5 minutos? E o que eu faço no resto do tempo, né? 5 minutos, você contando a história. Daí, algumas vezes, você pode até repetir a história. Outras vezes, as profs pegam e agora tu conta a história. E aí cada um deles conta a história. E aí depois eles encenam a mesma história. E aí cantam uma musiquinha da mesma história. Com os pequenininhos, a repetição é algo muito usado na aula deles. Para quê? Para que quando eles saiam da sala, eles saiam dizendo, eu aprendi tal coisa.
foi repetido tantas vezes que ele vai sair com aquilo ali memorizado, né? Vai repetir a palavra para que eles possam inculcar, eles possam guardar essa palavra. O decor, né? Decoração, ele vai guardar no coração. Então vai ficar nele, interiorizado, palavra difícil. Então, com esses pequenininhos eu vou fazer isso, vou repetir várias vezes. Depois avalie o resultado. Então, alguns resultados que eu posso ter: mudança de comportamento, participação ativa e produção prática. Eu posso ter tudo isso nos meus alunos. Eles vão estar participando da aula, vão estar interagindo, vão aprender como ajudar na aula, como contribuir. Tudo isso eu posso ficar avaliando nos meus alunos. E essa aqui eu queria que vocês anotassem, que está escrevendo, qual transformação os nossos alunos eles podem ter hoje. Que objetivos eu posso colocar para os meus alunos hoje na sala, né? Assim, objetivos que eu posso ver assim, que eles precisam de mudança, que eles possam vivenciar esse ano. Se você pudesse transmitir uma única mensagem para os seus alunos, qual seria a mais importante, você acha? E aí isso vai de cada um de nós. Cada um pode ter algo ali que acha, para mim é essencial tal coisa. Então, né, pensa sobre isso, anota aí. E depois a outra é o que eu preciso mudar em mim para que a primeira aconteça. Quem já anotou, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios 3. Quem conseguiu fazer o teste PNL aí? Conseguiram? Tá, baixa as mãos. Quem é visual? Vamos ver. Aí os visuais. Auditivo. Deu auditivo. Auditivo, lê as gurias. E sinestésico. Deu também, deu equilibrado. Uhum. Às vezes pode ser, o dele deu os 3, né? Às vezes pode dar, não tem importância, né? Isso não é anormalidade nem doença, tá? Fiquem tranquilos. Só significa que vocês têm mais canais para aprender. Então podem usar vários meios para aprender. Uhum. Tu tá ligado em tudo. Sim. É isso aí. É isso aí. É a forma de aprendizagem. E aí, na aula, eu preciso tentar atingir esses alunos. Às vezes eu vou ter aluno que vai estar... Tu acha que ele não está prestando atenção, mas ele está ligado na aula. Ele está fazendo outra coisa e está ligado na história. Lá em casa, uma vez, eu conversando com a Débora, e uma das gurias era pequena, estava assim no meio, e fazendo alguma coisa. De repente, no meio da conversa, ela... tal coisa! Estava dentro do assunto que ela falou. Estava participando junto com a gente ali, ouvindo tudo. Então, às vezes tem isso, né? A pessoa tem essa habilidade, né? Capacidade de fazer isso. O texto, né? 1 Coríntios 3, eu vou ler do 10 em diante. Do 10 em diante. É o 3 do 10. Ali diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo vai provar qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse vai receber recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse vai sofrer dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que? Através do fogo. Então, aqui enfatizando ali no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor. O nosso trabalho é esses construtores. E qual é o fundamento que tem que ser colocado? Aqui diz que é Jesus. Então, toda a nossa aula precisa ser colocar Jesus na vida das crianças. Esse é o nosso grande foco, transmitir o Senhor para eles, transmitir a vida de Cristo. E aí, as crianças vão ser edificadas. Só que o Senhor até fala para a gente atentar naquilo que está sendo edificado. Se é uma coisa como feno, palha, madeira, essas coisas não vão permanecer, elas vão ser queimadas e não vai ficar.
Mas se for pedras preciosas, ouro ou prata, o fogo purifica essas coisas. Então eu preciso construir algo que seja eterno, tá? Se a criança não conhece o Senhor, eu posso estar trabalhando nesse fundamento. Se ela já conhece, eu estou trabalhando na edificação dela. As duas obras são muito importantes. E eu preciso contribuir com aquilo que o Senhor, né, quer usar através da minha vida. Então que a gente tenha clareza disso, né, objetivos, que a gente dê aula sabendo que o Senhor quer falar com eles e quer usar a nossa vida. Amém? Aleluia. Bom, quando a gente vai, então, fazer a nossa aula, montar, eu já comentei da leitura da palavra, comentei das anotações que vocês vão fazer. E aí a gente vai. Hoje vocês fizeram ali os versículos. Os versículos visuais, eles vão ajudar na aplicação da palavra. E outra coisa que a gente pode ter são os recursos, tá? Que tem, aqui os meus queridos alunos preencheram um quadro aqui para dar uma exposição do que a gente tem de material. A gente tem isso, tem esses materiais, e tem alguns materiais que alguns irmãos fizeram, que nem vocês fizeram os versículos hoje. Esse aqui é um para falar sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é comparada a várias coisas. Então, por exemplo, tem um versículo que diz que a Bíblia é como um espelho. Tá? E aí, né, fizeram isso aqui do espelho. Aí dá para, se as crianças forem grandes, dá para pedir para elas abrirem o texto. Vamos abrir no texto para ver a palavra como um espelho? Outro texto diz que a Bíblia é como água. E aí eu vou ler o texto com eles. Outro diz que é como um martelo e como fogo. E aí assim eu vou, né, contando para eles. Viram aqui é tudo de EVA, tá? Alguém fez aqui, ó. É como uma luz. Ela é como uma espada. E eu posso, na minha aula, explicar cada um desses pontos. Poderia dar uma aula inteira só com esse livro aqui. É como semente e é como mel. Quando está junto assim, é porque o mesmo versículo fala dos dois princípios, tá? E é como o ouro, né? E o pão. Então aqui alguém fez. E aí vem um ponto, ó. Esse aqui foi um prof que fez. E aqui foi outra pessoa que fez. Às vezes acontece isso, tá? A gente tem professores que vão fazer uma coisa de uma maneira e outros de outra, tá? Então, por exemplo, ó como é que ficou o espelho. É o mesmo material, tá? Ó, a água, a luz ficou assim. Tem diferença de um material para o outro? Visualmente? Tem, né? Um foi feito de uma maneira, outro foi feito de outra. Se a gente fosse assim, dizer, qual ficou mais bonito? Esse aqui ou o outro? Esse aqui, né? Só que aí vem um ponto. Lembra que eu falei para vocês da humildade? Tu gostou do primeiro? Nem iria fazer essa comparação, certo? Às vezes, tem professores que me procuram e porque eles não conseguem fazer um material que, né, assim, de uma maneira, eles se comparam com o outro e dizem, não, então eu não consigo fazer que nem o fulano, e aí eu não quero mais fazer. Então, lembra que eu falei que cada um tem. Então, o irmão que fez esse, teve graça para fazer. Graça. Fez o aspiral, sabe? Fez um... Imagina isso aqui, fazer o tempo que levou para fazer isso aqui, para colar, para juntar as coisas, para ter as ideias, fazer o fogo, como é que faz o fogo? E aí juntar essas coisas. Então, assim, não menospreza aquilo que tu está fazendo. Não te compara com outra pessoa. Na fé, às vezes, a gente tem isso. A gente deixa de fazer as coisas para o Senhor porque começa a se comparar. A pior coisa que a gente pode fazer é comparar o nosso trabalho com um do outro. E a pior coisa que eu posso fazer é querer melhorar o meu trabalho por causa do outro. Tá? Eu acho que tem que falar no microfone, né? Não? Aham, boa. Isso. Aham.
chama mais atenção. Isso. Isso. Perfeito, perfeito. Eu posso fazer o material, sempre é ideal, né? Fazer pensando no público. Os bem pequenos, tem uns que não sabem a palavra, não sabem ler. Eu não preciso ter a palavra para alguns. Então eu posso pensar no meu público, tá? Mas o que eu quero focar com vocês, não se comparem e não se diminuam. A gente é o quê? A gente é o que o Senhor fala que a gente é. Ele que determina o que a gente é. Ele é que deu, né? O Moisés tentou falar para ele, Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua. E aí o Senhor fala, quem fez a boca? Eu, Senhor. Vai e vai falar o que eu mandar. Então o Senhor, Ele nos manda. Eu quero que vocês tenham tudo que eu falei ali de ter autonomia, de ter, né, o ímpeto de fazer, eu quero que vocês façam. Claro, vai ali. Não. Ele tá ligando ali. Ele vai ligar. Aí. Oi. Galera, pertinente a isso, né? Eu tenho experiências pelos retiros das crianças, né? E o meu primeiro retiro foi algo bem peculiar para mim, porque como pai eu tenho experiência em casa com os meus filhos, né? Mas desde sempre eu aprendi aqui com o irmão, na época era o Everton, que a gente andava junto, que o corpo de Cristo e a multiforme graça está aí e à nossa disposição, a gente não utiliza, né? Então eu sempre busquei estar próximo de homens maduros não para ter uma validação, mas porque na verdade a validação, como tu mesmo disseste, é o próprio Senhor, né? Sim. Mas para ilustrar isso, né? Eu estava meu primeiro retiro, muitos pais experientes ali, né? Só que na verdade eu não tinha a visão clara como hoje eu tenho. E eu estava meio contido, e como eu te falei, né, eu te olhava para ver a tua visão para mim como um alerta de como estava a minha conduta com os pequeninos. E sem nomes, mas alguns pais diziam para mim assim, um pouco mais cansados, né? Freia, vai menos, está muito alegre, ou alguns toquezinhos assim, sabe? E eu lembro aquele dia assim, no intervalo, eu orei, Senhor, eu vou te testar hoje. Me mostra se eu estou indo no caminho ou não, porque eu estou aqui por tua causa. E eu não quero aparecer, mas se eu aparecer, se algo de mim aparecer, que seja tu e não as minhas falhas, porque são o alvo, né? Os pequeninos. No meio do retiro, o tio Telmo vem nos visitar. E ele chega para mim, meu amado... Ele sempre cola a cabeça comigo assim e me diz que eu sou um filho dele, né? E muita benção. Sim. E ele diz assim, eu estou muito animado, eu tenho te observado e é exatamente isso que a gente precisa. Renovo e alegria. E continua assim, sabe? Então, assim, a partir de um princípio que às vezes a gente retém e fica achando coisas. Sim. Fica remoendo sozinho. Sendo que a gente está aqui junto, a gente é um corpo, todos têm, e talvez o que eu não tenha superabunda no Luiz, ou o que ele não tem, né? Mas eu busquei no Senhor e ele não precisava, mas naquele dia ele me deu um mimo muito especial, né? Então eu queria animar vocês que o desafio é grande. Como é que o texto fala da seara, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Exatamente. Então, assim, se o Senhor te trouxe até aqui hoje, Ele vai capacitar, porque a gente nunca está pronto para os desafios, né? Eu sei lá em casa, às vezes eu acordo, oro e digo assim, Senhor, me capacita para o dia de hoje, para o que Tu tem para mim hoje, na minha casa e ao meu redor, porque cada dia é um dia, né? Então, queria deixar esse testemunho assim de que não deixem que o orgulho, a vaidade, que às vezes corre por um pouquinho que seja, e aquilo pode deixar um dia muito especial, o Espírito Santo não fluir, porque a gente deu uma travadinha assim. Amém. Amém. Precioso. Benção. Aqui eu peguei outro exemplo, tá? A pessoa fez as figuras só para usar na sala, tá? Desenhos aqui, ó. Ficou legal, né? Aí tem outros aqui.
Ó, não sei como foi feito, mas ficou legal. Ó. Ficou bem desenhada. Tá? Dá para contar uma história assim. Às vezes eu conto aquela história de um irmão lá na África. Ele disse que ele foi num lugar que tinha um monte de material assim à venda, e aí ele não tinha dinheiro para comprar. Ele era professor de escola dominical. Ele pensou, que bom seria se eu pudesse... Ele não pensou né, porque ele não é gaúcho. Mas que bom seria se eu pudesse comprar essas coisas e tal, só que não tem recurso. Aí disse que ele estava embaixo de um pé de manga, ele pegou a manga, comeu a manga, aí ficou aqueles fiapinhos. Ele olhou assim, parece Abraão. Aí disse que ele chupou mais uma lá, chupou uma pequena, aí ele tinha Abraão, a Sara e o Isaac. Aí contou a história lá, Abraão, Sara e Isaac usando os caroços de manga. Tá? E aí disse que foi difícil quando ele foi contar de Jacó e seus filhos, que daí ele teve que comer um monte de manga. Mas a gente vai fazer com o que tiver, com o recurso que tiver. Tem uma história que eu conto que é as 5 pedras. Eu peguei 5 pedras lá do jardim de casa lá e levei para a aula e contei a história com 5 pedras. Então a gente vai criar do que tem, fazer com o que tem. Eu tive uma professora na faculdade que ela falava que o professor, na sala, ele precisa fazer chover. E às vezes de baixo para cima. Tá? O que significa isso? Tu vai entrar na tua sala, tu vai fechar aquela porta e tudo pode acontecer lá dentro. Tá? No sentido de uma aula qualificada, uma aula que, chame a atenção das crianças. É uma aula no Jardim do Éden, as crianças têm que sair dali assim, a gente estava lá no Jardim do Éden, o Adão estava lá, sabe? A gente tem que fazer essas coisas. Quer falar, Abner? Um coqueiro, Para retiro, eu já aluguei 2 ovelhas e um burro. Olha só. E o rapaz ainda falou assim, me dá mais R$80, fica com o burro para ti. Só não pude ficar porque não tinha onde deixar, mas quase comprei um burro. Queria se livrar. O burro era difícil. A gente fez a gente fez a entrada triunfal, né? Jesus montou no burrinho, o irmão montou, ele foi indo. Aí tinha um irmão que estava filmando esse retiro. O burro foi a sensação do retiro. Ele filmou o burro, aí Jesus vem, tá vindo com o burro, ele está filmando. O burro para, Jesus desce e segue andando. E o irmão ficou filmando o burro, assim, sabe? E Jesus passou, entrou no salão, e ele filmando o burro, né? Foi o auge do retiro. Então, é isso, sabe? Na sala, claro, a gente talvez não consiga trazer um animal aqui para dentro da sala, ou pelo menos traz sem falar para ninguém, né? E aí, no meio da sala, solta o bicho. Mas faz algo, sabe? Assim, busca no Senhor, Senhor, como que eu transmito isso? Eu imagino Jesus falando lá a parábola do semeador, talvez ele tenha pego um pouco de sementes e falou, o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho. E aí ele vai contando a história, sabe? Então eu posso pensar essas coisas para minha aula. Teve uma aula ali que as irmãs contaram do semeador, elas fizeram uma caixinha que eram os terrenos. E aí tinha pedras numa, tinha espinho na outra, e as crianças largavam as sementes ali. Uma forma prática de fazer essa aula, tá? Então eu posso pensar esse tipo de coisa. E aí eu posso usar elementos. Tem uma aula que eu contava do Jardim do Éden, eu contava com frutas e talheres. Aí eu pegava os talheres, tem aquele talher que ele é todo de metal. Aí eu fazia que era Adão e Eva. Aí eu ia lá e comia as frutas do jardim com os talheres. Depois do pecado, eu trocava os talheres, pegava aqueles que tem tipo uma roupinha, que é o que tem o cabo, né? Eles pecaram, eles se cobriram, eles não estavam mais que nem antes. Eu fui contando a história para eles. E nessa aula, tinha uma fruta que era a da vida e uma do conhecimento do bem e do mal. Aí eu mostrava para eles e tal. Na hora de comer do conhecimento do bem e do mal, eu cortava e ficava em silêncio, assim, cortando. Aí cortava. Aí quando eu ia botar na boca, as crianças assim, não tio, não come tio, não faz isso tio. Eles entram na história. Então eu tenho que pensar elementos para poder fazer isso, tá? E usar isso na aula, usar essas coisas, né? essa criatividade, né? E aí o Senhor vai nos dar graça, vai abençoar, vai falar com a gente. Amém? Aleluia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa?
comentar algo? Está tranquilo até aqui? Está fácil? Todo mundo vai dar aula depois desse próximo domingo? Todo mundo vai se colocar na escala? Sim, sim. Se alguém depois ficar com dúvida, esse nosso grupo ali está aberto, tá? A gente pode perguntar ali. Se tiver vergonha de perguntar no grupo, pode procurar a gente. O trabalho da Débora e meu é esse, é trabalhar e ajudar no que a gente puder. Então, a gente está à disposição. E tem outros irmãos que dão aula também, já há mais tempo aqui, que dá para procurar eles e perguntar, tá? A gente está para responder as dúvidas.